Olá, eu sou Adriana Londonho, sou atriz e eu fui contemplada pelo PROAC 39 para falar com vocês sobre a importância da escuta. Eu escolhi esse espaço tão integrado à natureza, tão próximo ao mar e incrustado na Mata Atlântica para abrir mais camadas de escuta em mim, que estou aqui, e em vocês que estão aí me escutando agora. Eu convido vocês, então, a me acompanharem na abertura dos nossos ouvidos quânticos nesse espaço tão inspirador. E eu sugiro que vocês entrem nessa sala o mais desconectados que possam de interferências dispersivas. Que abram essa próxima meia hora para se conectarem com a escuta de si própria ou próprio em relação ao que chega daqui. A minha voz, os sons do mar, da mata, do vento, da chuva, dos passarinhos. Como reverberam dentro de vocês estes estímulos. E por favor, se surgirem dúvidas ou sensações, anotem. Peguem aí um papel, caneta, podem pausar o vídeo para buscar e pausem para escrever o que for. Anotem as dúvidas ou questões que surgirem. Como essa aula é gravada, eu não tenho como interagir com vocês, mas eu gostaria muito de abrir essa possibilidade e de trocar com o que chega aí. Podem escrever nos comentários abaixo do vídeo depois que a aula acabar, que eu vou adorar ler e responder. Que as sementinhas que essa aula se propõe a lançar alcancem terrenos férteis em vocês aí e que a gente possa continuar essa conversa. O tema dessa aula surgiu a partir da provocação que eu recebi da minha sobrinha Nina, na época com 9 anos de idade, durante a pandemia do coronavírus. Ela nos propôs fazermos uma apresentação de talentos. Eu adorei a proposta e eu parei para investigar aqui dentro de mim qual seria o meu maior talento. Sendo atriz há 35 anos e profundamente apaixonada pelo meu ofício, o mais óbvio seria falar sobre os meus talentos relativos à construção de personagens, à atuação, representação ou interpretação de histórias, né? Mas, meditando mais seriamente sobre o assunto, eu me surpreendi ao descobrir que onde eu me revelo mais talentosa é na escuta. Muito frequentemente, pessoas que eu mal conheço me revelam segredos que dizem terem contado a pouquíssimas pessoas na vida. Amigas e amigos costumam me procurar para desabafar e confidenciar suas questões mais íntimas, mais secretas. E eu já escutei de muita gente o quanto se sentem à vontade ao falar sobre assuntos delicados comigo. Eu reconheço em mim essa capacidade e esse dom da escuta. É algo natural e que se abre com facilidade no meu dia a dia. Ao longo da minha vida profissional, essa capacidade se revelou cada vez mais uma potente ferramenta de trabalho. A escuta do outro, seja ele o personagem, o outro ator, o diretor ou o público, e a escuta de mim mesma em relação aos estímulos vindos desses outros. A escuta é uma potente ferramenta para a construção do personagem. A origem etimológica da palavra personagem nos leva à palavra persona, do latim, que significa máscara, figura, papel representado por um ator ou soar através, personare, soar através. O teatro na Grécia Antiga tinha uma função muito importante na formação do ser social e político. Os teatros eram imensos, ao ar livre, e mesmo tendo uma acústica fantástica, eles contavam com as máscaras dos atores, as personas, para amplificar as suas vozes
para que elas alcançassem até as últimas fileiras das grandes arquibancadas. Essas máscaras eram desenhadas de tal forma que funcionavam como umas caixas de ressonância muito potentes, através das quais se projetavam as vozes dos atores amplificadas. Eram os microfones da época. Vejam que interessante, né? Persona dá origem igualmente às palavras pessoa, personalidade e personagem. O humano soa através da pessoa e sua máscara, a essência do ser soa através da personalidade e a sua máscara, e a personagem soa através do ator ou da atriz e sua máscara. Para entrar em contato e em conexão com o outro, que é a natureza última do ato teatral, é fundamental escutar o que soa através desse outro. O que ele diz através dessa máscara, dessa persona? E, para tanto, é necessário silenciar a nossa própria voz. Essa voz que tantas vezes fala tão alto que impede a gente de escutar o que o outro que está diante de nós está nos dizendo. Ou os outros tantos seres que nos habitam e aos que por inúmeras razões a gente não dá ouvido. Fisiologicamente, o órgão da escuta é o aparelho auditivo, responsável por nos situar no espaço e por manter o nosso equilíbrio. Ao captar as ondas sonoras que ecoam no espaço, o nosso cérebro entende onde a gente está, a que distância de outros seres e objetos. Além disso, existe um líquido no interior do nosso ouvido, mais precisamente no labirinto, que eu adoro, que a gente tenha um labirinto dentro do ouvido, que funciona como um balizador do nosso eixo em relação ao espaço, através do qual o cérebro entende se a gente está em equilíbrio ou em desequilíbrio. Equilíbrio físico, relativo ao espaço, mas também equilíbrio emocional, relativo a como nos afetam as falas e os sons ao nosso redor. É através do ouvido que a gente entende como deve se situar nesse ambiente. Se é um ambiente acolhedor ou se é um ambiente hostil. E a fala está diretamente relacionada com a escuta. O aparelho auditivo e o aparelho fonador conformam o nosso chakra laríngeo, que é o centro energético responsável pela nossa comunicação. Para falar a partir do nosso eixo, a partir da nossa verdade, a gente precisa antes escutar que verdade é essa. Escutar onde a gente está, escutar o que reverbera e o que causa dissonâncias em nós. Para isso, silenciar é fundamental, né? Coisa que nos dias de hoje está cada vez mais difícil. Com o advento da internet, a quantidade de solicitações externas aumentou muitíssimo. A quantidade de informações que chegam para a gente e a cada hora não se compara a quanto chegava há poucos anos atrás. E a gente não tem mais o tempo para processar isso tudo internamente. Passa tudo para um nível muito superficial de assimilação para que a gente possa dar conta de tanto conteúdo, né? Mas como que a gente pode dar vida a um outro ser sem o tempo para sentir esse ser em nós? É necessário abrir tempo e espaço para escutar esse outro ser em nós. Bom, eu abro aqui um parêntese para contar para vocês como que eu cheguei ao teatro. Eu fui uma criança extremamente tímida e introvertida. Eu senti um verdadeiro terror de entrar em contato com outras pessoas. Eu passei uma grande parte da minha infância brincando sozinha, porque eu não sabia como chegar no outro para convidar para brincar junto. Essa ponte entre o meu mundo interior
e o mundo externo eu desconhecia, e isso me provocava muito medo. E foi então que, brincando, eu descobri o teatro. E essa ponte se apresentou como uma verdadeira revelação. Ao vestir um personagem, uma máscara, um figurino, a minha timidez desaparecia e eu encontrei, enfim, o tão temido acesso ao mundo do outro. E aí eu descobri o meu maior tesouro, o encontro com esse outro. Não por acaso me apavorava tanto. Eu passei então a personar o meu ser através das diversas máscaras que os personagens foram me apresentando. Foi uma revelação tão poderosa que eu não pude me imaginar no mundo de outra forma que não sendo atriz. Eu sentia como se os personagens me libertassem do meu universo interno, onde eu me refugiava e onde, de certa forma, me escondia. Eu fui, através deles, elaborando a imagem, a persona com que eu me apresentava ao mundo. Eu fui construindo aí, então, o meu ser social, através do teatro. Agora, vamos voltar para a escuta. Ela, naturalmente, foi me guiando nos meus processos criativos. Abri a escuta para o que o personagem quer expressar, escutar o que reverbera dele em mim, escutar os ecos do que o texto propõe em mim e no mundo, escutar como que eu me sinto em relação a cada projeto, já na primeira hora, que é fundamental, em que me chega o convite ou a ideia de uma nova obra, antes de aceitar ou até mesmo para negar o trabalho, no caso dele provocar dissonâncias que sejam insustentáveis em algum lugar da minha consciência. Abrir a escuta para o que o diretor me propõe. Escutar o que ele espera de mim nesse casamento com o personagem. Escutar as distâncias e as proximidades entre eu e o personagem. Assim como escutar como chegam os outros atores em mim. Como eu chego neles. Como eu reconheço os atores e as suas máscaras, as suas personas, na construção conjunta dos personagens e da obra. Escutar como o meu corpo se protege do personagem ou dos outros atores, ou como se protege das minhas inseguranças, ou até do público, para encontrar os caminhos para desarmar esse corpo diante desses limites. Escutar onde o meu corpo tensiona algum músculo, para então eu relaxar ou tensionar na medida certa para o que é pedido pelo personagem ou pela história naquele momento. Escutar o público a cada dia, a cada instante, a cada respiração, para pulsar junto. Essa preciosidade maior que só o teatro tem, né? De poder sentir a respiração do público e respirar junto. Escutar o contexto onde essa obra está inserida, escutar como ela dialoga com esse momento político, social, cultural, para poder encontrar os caminhos poéticos para ajudar a construir um mundo mais humano. Eu acredito muito nessa potencialidade da arte de inventar novos mundos. Escutar a luz. Agora, por exemplo, o sol abriu um buraco no meio das nuvens. Choveu, choveu, choveu e agora abriu o sol. Como não escutar a luz? Mas abrir a escuta, mesmo para mim que sinto já ter essa capacidade relativamente desenvolvida, não é tão fácil assim. Requer extrema atenção e treino, requer silêncio interno,
requer serenidade para pausar os fluidos mentais que nos impedem de escutar e de estar atentos. Requer profundo autoconhecimento. Requer interesse e muita curiosidade pela natureza humana e as suas complexidades. Eu demorei um bocado de tempo para tomar consciência da importância da escuta no meu trabalho. Eu demorei para entender e para lembrar, né, que o que me levou ao encontro do teatro não era eu, mas o outro. Foi na busca de autoconhecimento que eu saquei que o que me move no meu trabalho como atriz é a busca do outro. É a necessidade brutal de ir ao encontro do outro. Demorou para eu lembrar que o que me levou ao teatro foi a solidão daquela menina tímida que não sabia como romper o seu isolamento para descobrir o maior tesouro da vida. O encontro com o outro. O brincar junto. Bom, depois de ter tentado deixar clara a importância da escuta no trabalho de atrizes e atores, se fez noite e eu quero compartilhar com vocês uma análise de possíveis caminhos que a gente pode trilhar para desenvolver a capacidade da escuta. E aqui eu vou tomar a liberdade de me basear na minha própria experiência, já que eu não me sinto à vontade para falar de caminhos que eu não trilhei. Mas os caminhos para o autoconhecimento e para desenvolver a escuta e a atenção são inúmeros e cabe a cada um de nós descobrir qual funciona mais consigo mesmo. Estas são apenas as ferramentas que funcionaram comigo. Eu espero que elas possam ajudar cada um a buscar as próprias. Na descrição do vídeo eu vou deixar anotado para vocês as referências, os nomes e os links dos caminhos que eu vou citar. A psicoterapia foi o primeiro caminho nessa descoberta. Eu comecei aos 30 anos, mais ou menos, com um terapeuta que me acompanhou por quase 20 anos, de muita confiança, muita cumplicidade, em uma escuta profissional, isenta, que foi me conduzindo através de perguntas a uma observação profunda dos meus mecanismos mentais e emocionais, me levando a um diálogo interno que inaugurou uma primeira camada do que eu posso chamar de autoconhecimento. Hoje fazem 4 anos que a gente interrompeu as consultas, mas o diálogo interno que eu desenvolvi ali continua se dando em mim até hoje. Um tempo depois, durante uma novela em que eu contracenava muito com a Lucélia Santos, ela me apresentou a yoga. Eu fiz algumas aulas e fiquei completamente encantada. Eu comecei com a prática de Iyengar Yoga, mas eu me encontrei mesmo foi no Ashtanga Yoga, que é uma sequência de posturas em sincronia com uma respiração muito profunda, que nos leva a um estado de conexão entre os nossos corpos físico, mental e espiritual. Essa conexão, conforme vai evoluindo, tende a fazer desse momento da prática um espelho cada vez mais claro e preciso que vai nos revelando as nossas tendências, os nossos padrões de comportamento, os nossos limites e como que a gente se mobiliza para superá-los. Mas a minha capacidade de escuta do meu próprio corpo ainda era muito limitada. Pouco a pouco eu fui intensificando a minha relação com a yoga, muito estimulada pelos professores que eu tive, professores muito sérios, muito especializados. Na época eu estava trabalhando numa rede de televisão onde eu fiquei contratada durante uns 12 anos. E nos períodos em que eu não tinha gravação, eu aproveitava para fazer longos retiros e workshops com os meus professores Matthew e Carla Vollmer.
Eu passei a praticar diariamente, uma prática que chegou a durar 3 horas. Pois é. A Ashtanga acentuava a minha paixão pelo movimento corporal. Eu, na época, também corria diariamente 1 hora. Além das 3 horas de yoga, eu corria mais 1 hora. Eu adorava essa intensidade. Eu me negava a escutar os sinais de limite que o meu corpo começou a apresentar, com dores por diferentes partes do corpo. Mesmo com dor, eu insistia em praticar na mesma intensidade. O espelho estava claramente me mostrando os meus limites mentais e físicos, a minha cabeça dura, a minha falta de delicadeza e amor com as minhas próprias limitações. Ficou escancarada ali a minha truculência comigo mesma, a violência com que eu reagia diante da minha fragilidade. Eu acabei me lesionando seriamente, exatamente por falta de escuta do meu corpo. E depois de muitos anos de prática diária de yoga, eu fui obrigada a parar a prática física por um tempo, e então eu pude finalmente acessar o que realmente é a verdade do yoga. O significado da palavra yoga é união, integração. Através da dor e do sofrimento, eu pude acessar o maior ensinamento do yoga, uma prática de profunda observação interna, para muito além da execução de posturas físicas. Com muita fisioterapia e exercícios de fortalecimento, eu pude me recuperar da lesão lombar. E bem aos poucos eu fui voltando a praticar yoga com a ajuda preciosa do meu professor Pedro Moreno. Ele me transmitiu uma sequência regenerativa da Ashtanga Yoga, ensinada pelo método Goku. Essa prática não passa de 1h15. E essa passou a ser a minha prática diária até os dias de hoje. Agora, tendo desenvolvido uma escuta profunda do meu corpo e muito respeito pelos seus limites, eu nunca mais voltei a me lesionar. A Ashtanga Yoga e os meus mestres naturalmente me conduziram à meditação Vipassana, uma prática milenar budista que foi amplamente difundida pelo mundo todo. Ela é transmitida em retiros de 10 dias, em que você deve permanecer em silêncio, sem contato com o mundo externo, sem celular, portanto, com uma alimentação leve e vegetariana, meditando 11 horas por dia. Uma meditação que consiste em observar simplesmente a respiração e as sensações do corpo físico. O meu primeiro curso foi em 2018. Desde então eu pratico diariamente 1 hora de meditação Vipassana ao acordar, o que ampliou significativamente a qualidade da minha escuta interna e da minha escuta externa, além de ampliar a minha concentração, melhorar muito as relações com as pessoas que me rodeiam e zerar todo sinal de ansiedade diante de qualquer situação. Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são. Um dos pilares dessa meditação é, observando as sensações físicas, treinar a nossa mente a se manter equânime diante de qualquer coisa, seja ela boa ou ruim, tendo em vista a lei da natureza que diz que tudo é impermanente, que tudo passa e para sempre passará. Na meditação, é possível desenvolver uma observação aguda interna, ficando muito claros os momentos em que agimos de forma reativa, onde a escuta é praticamente nula. A partir dessa consciência, é possível ir desarmando, pouco a pouco, esses mecanismos de defesa. Em vez de reagir, a gente passa a responder. Palavra que origina outra palavra muito importante no caminho da consciência: responsabilidade. Responder origina responsabilidade. Assim a gente vai, pouco a pouco, retirando os véus que impedem a gente de escutar com os ouvidos livres de julgamentos. Para o meu treinamento como atriz, eu levo muitos anos de estudo com as minhas professoras de dança
a Lu Favoreto, da Companhia 8 Nova Dança, e de canto, a Andréa Drigo, criadora do Caminho do Canto. Elas foram peças-chave nessa abertura da escuta no trabalho criativo. Além de aulas semanais no Caminho do Canto e no Estúdio 8 Nova Dança, tanto com a Andréa Drigo, no grupo de estudos Humana Harmonia, quanto com a Lu Favoreto, no coletivo Corpo em Teia, desenvolvemos pesquisas no corpo e na voz totalmente ancoradas na escuta tanto do próprio corpo como do corpo do outro e do espaço entre. Tendo em conta aqui que para ambas as professoras a voz é também corpo, por meio da consciência corporal, a gente dança e canta compondo com os outros corpos, vozes e frequências pelo espaço. O treino na escuta do próprio corpo em relação a outros corpos e em relação ao espaço e ao tempo são ferramentas muito fundamentais para que um intérprete possa se aproximar da relação com o que é o momento presente em cena. A Andréa Drigo criou o Caminho do Canto há mais de 30 anos, a partir da pergunta poética e política: quem canta em mim? É dela o convite com que eu iniciei essa aula, de abrir os nossos ouvidos quânticos pelo espaço. Para ela, a escuta é se colocar à disposição do ouvir, se ouvindo. E para se colocar à disposição, a gente desenvolve algumas ferramentas como a percepção das 3 regiões de ressonância no próprio corpo como um instrumento ressonador das frequências baixas, médias e altas. Ela diz que antes de ouvir, a gente já tem muitas projeções, idealizações e preconceitos culturais que impedem a gente de ouvir o que realmente está sendo dito. A Andréa cita Nietzsche, dizendo que o ouvido é o órgão do medo, desenvolvido na formação dos nossos antepassados na época das cavernas, para ouvir os nossos predadores e nossas presas, um órgão de defesa e de ataque, altamente reativo. Então ela trabalha antes de chegar na fala ou no canto, na descolonização dos nossos ouvidos enquadrados, reativos e viciados. Outra ferramenta muito poderosa de autoconhecimento é a astrologia. A humanidade, desde os seus primórdios, aprendeu a olhar o céu e os movimentos dos seus astros como um mapa sinalizador de por onde seguir. Seja observando as estações do ano para desenvolver a agricultura, ou mesmo para desenvolver os deslocamentos em tempos em que a gente ainda era nômade e não sedentários. Seja observando o tempo para se recolher ou para acordar, de acordo com o sol desaparecendo ou surgindo no horizonte. Essa observação é muito antiga e traz uma profunda sabedoria. A partir do estudo dos diferentes aspectos de um mapa astral, a gente pode entender potencialidades, padrões de comportamentos, formas de nos colocar no mundo. E a partir da tomada de consciência, esse entendimento pode nos ajudar a fortalecer o que a gente tem de melhor e a não alimentar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ali a gente pode trazer à luz alguns limites inconscientes que impedem a gente de nos aproximar da verdade de alguns personagens e seus mundos. Ou mesmo de algumas pessoas ao nosso redor. A gente pode entender por que a gente se dá tão bem ou por que a gente não engole algum colega de trabalho, por exemplo. Bom, eu acho que temos aqui um leque bastante amplo de ferramentas de capacitação de uma escuta interna e externa. Como vocês podem ver, esse é o meu tema, né? Eu dedico grande parte do meu tempo a essas práticas e elas continuam me ampliando os horizontes infinitos do encontro com o outro e, através dele, o encontro comigo mesmo.
Eu espero que cada um de vocês encontre essa conexão consigo mesmo e a abertura para a escuta de si e do outro. Se vocês precisarem da minha ajuda nessa busca, por favor, deixem nos comentários as suas perguntas. Eu vou ter imenso prazer em ajudar. Eu gostaria ainda de ressaltar a importância de abrirmos os nossos ouvidos internos e externos com humildade e sabedoria para desarmar a nossa reatividade, desarmar os nossos medos, nossas inseguranças, nossas defesas e o nosso julgamento. Só assim é possível alcançar o outro livres de preconceitos e equilibrados, encontrar o nosso próprio eixo a partir do qual a nossa verdade possa se expressar plenamente. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa ser coerentes, para a partir da consciência do nosso eixo, alinhar os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos gestos. Isso é coerência. Alinhar a partir do nosso próprio eixo, nosso corpo espiritual, emocional e material. Pensar, sentir e agir a partir da própria verdade. Isso só é possível sabendo silenciar e escutar. Eu ainda quero convidar cada um de vocês a se olharem no espelho com muita sinceridade e tentarem descobrir quais são os seus melhores talentos. Como provocou a Nina, a minha sobrinha. Tentem abrir um tempo para que os seus ouvidos possam sentir o que fala mais alto aí dentro. Se vocês não tiverem ideia, perguntem para quem os conhece bem. Certamente vão saber dizer o que vocês fazem de melhor. Eu quero encorajar vocês a manifestarem os seus talentos. Assim como esse edital do PROAC 39 nos encorajou a falar sobre os nossos. Imaginem como seria mais interessante esse mundo se cada um tivesse consciência e expressasse o que faz de melhor. Muito obrigada a vocês pela escuta e ao PROAC pela oportunidade.